Nas substantivas, a gente tem que aprender que elas são iniciadas por uma conjunção integrante. As conjunções integrantes só são duas, o que e o se. Lembre-se, toda oração subordinada substantiva é iniciada, tem exceções, viu? Pelas conjunções integrantes que e se. O que e o se serão conjunções integrantes quando o elemento iniciado por essa conjunção dá para trocar pela palavra isso. Se der para trocar pela palavra isso, eu vou ter automaticamente uma OSS. O que é uma OSS? Uma oração subordinada, o que, gente? Subordinada substantiva. Lembre bem que eu vou fazer essa abreviação. Repetindo o esquema. As orações substantivas são iniciadas por uma conjunção integrante. Quais são elas? Só são duas, o que e o se. Eu reconheço uma conjunção integrante quando eu troco o elemento iniciado por esse que. Não é só trocar o que, não. É iniciado por ele pela palavra isso ou disso, que é a junção da preposição de mais isso. Ou eu posso também colocar a palavra esse, que é um demonstrativo, né? Se der para trocar por isso, disso ou esse, eu vou ter uma conjunção integrante e as conjunções integrantes iniciam uma OSS. Deu para entender? Oração substantiva iniciado por conjunção integrante. Pode ter uma substantiva sendo iniciada sem uma conjunção integrante? Pode. Ela pode ser iniciada por um pronome interrogativo ou por um pronome indefinido. Mas quando elas são iniciadas por um indefinido ou um interrogativo, nós a chamamos de oração subordinada substantiva justaposta. Justaposta. Esse conceito é de Evanildo Bechara, que diz que quando ela é junta sem um conector, somente por um pronome. Justaposta quer dizer sem conjunção. No caso, sem uma conjunção integrante. Beleza? Vamos fazer esse teste aqui que eu passei para vocês. Vamos abordar esse teste nas orações substantivas. Veja, é imprescindível, está aqui o que, e eu digo, é imprescindível isso. Não é só o que não, é o elemento iniciado por esse que. É imprescindível isso. Você notou que todo elemento iniciado por esse que deu para trocar pela palavra isso. Se deu para trocar pela palavra isso, esse que vai ser uma CI. O que é uma CI? Conjunção integrante. E se eu tiver uma conjunção integrante, conjunções integrantes são responsáveis por iniciar uma oração subordinada substantiva. Entendeu o esquema aí? Troca pela palavra isso todo elemento iniciado por esse que. Se eu tenho uma conjunção integrante, tudo isso aqui vai ser chamado de OSS, oração subordinada substantiva. Entendeu o esquema? A oração anterior é imprescindível, vai ser chamada somente de OP. Lembre-se que nas orações subordinadas, a gente tem uma subordinada e uma oração principal. Beleza? Vitor sabia como você alcançaria o cargo efetivo. Vitor sabia isso. Vitor sabia isso. Deu para trocar pela palavra isso? Eu tenho uma OSS, oração subordinada substantiva. Note que eu não tenho uma frase iniciada por uma conjunção integrante, porque as conjunções integrantes só são que e se. Qual é o elemento que inicia essa frase? É o como, que é um pronome indefinido. Pronome indefinido. Vitor, posso ter pronomes indefinidos iniciando substantivas? Posso. Quando eu tenho um elemento que não é o que ou se, quando não é uma conjunção integrante,
Eu vou chamar disso aqui a oração subordinada substantiva e ela vai ser o que, gente? Aqui, justaposta. Justaposta é que a subordinada substantiva se uniu à oração principal por intermédio de um pronome. Na verdade, não tem elemento que liga, porque pronome não é um conector. Os conectores são conjunções e preposições. Elas se juntaram sem um conector. Justaposta por causa desse nome. Mas aqui ainda continua sendo uma substantiva. Fique ligado. O melhor é isso. O melhor é isso. Deu para trocar pela palavra isso, eu tenho uma oração subordinada substantiva. Qual é o elemento que inicia essa substantiva? Outro pronome, o quê? Indefinido. Se eu tenho um pronome indefinido iniciando uma substantiva, eu vou ter uma oração justaposta, porque ela se uniu sem nenhum conector. Beleza, candidato? Sim? Ela perguntou isso. Ela perguntou isso. Se deu para trocar pela palavra isso, eu tenho uma oração subordinada substantiva. É iniciado por um pronome o quê? Interrogativo. Ela perguntou quem viria pegar a encomenda. Pronome interrogativo, nós temos uma pergunta aqui indireta, pronome interrogativo, iniciando uma OSS. Beleza? Ela é justaposta porque não tem conjunção. Eu estou vendo aqui, o melhor é quanto ela pagou pela casa. Aqui não é uma interrogativa não, é um indefinido mesmo. Estava com dúvida para ver se essa aqui era um pronome interrogativo. Quanto ela pagou pela casa? É um interrogativo aqui. Quando dá para tirar essa expressão e fazer uma pergunta, ele é um interrogativo. O melhor é quanto ele pagou pela casa. Tira isso aqui. Quanto ele pagou pela casa? Isso aqui é um pronome interrogativo, tá, gente? Eu disse que era indefinido, eu estou retificando. Aqui é interrogativo. Aqui é indefinido mesmo. É o modo como ele sabia. Então, iniciado por um pronome indefinido, interrogativo e interrogativo. Ou seja, se for iniciada por uma conjunção integrante, é uma substantiva comum, simples. Se for iniciado por um elemento que não seja uma conjunção integrante, ela é chamada de justaposta. Eu nunca vi cobrando isso em prova, tá? Eu só vi cobrando a identificação da subordinada substantiva. Então, pense nisso para os próximos casos. Eu peço que você, candidato, nesse momento, antes de começar a responder essa lista que está na apostila de vocês, faça uma pausa. Pause o vídeo e vá você mesmo responder todas essas frases, o mesmo esquema que nós fizemos nessas primeiras frases anteriores. Localizar a oração principal e localizar a oração subordinada substantiva. Só trocar pela palavra isso, localizar o elemento que inicia a substantiva, ver se ela é uma substantiva comum ou se ela é uma substantiva justaposta. Faça isso. Pause o vídeo e vá responder essas questões. Eu vou te dar um modelo antes de você pausar. Note, é importante isso. É importante isso. Deu para trocar pela palavra isso, eu tenho uma OSS. Qual é o elemento que inicia? O que? Que é uma conjunção integrante. É importante, vai ser a minha oração principal. É isso que você tem que fazer ao longo dessas questões. Deixa eu fazer só a letra B, segura um pouquinho aqui, para você ver quando não é uma conjunção integrante. Constatou-se isso, de novo. Constatou-se isso. Isso o quê? Quanto foi o prejuízo da empresa? Se deu para trocar pela palavra isso, eu tenho uma OSS. Note que o elemento que inicia não é uma conjunção integrante. Nós temos um pronome indefinido aqui e ele vai gerar uma oração justaposta. Ou seja, não tem conector, elas estão emendadas. Aqui a anterior vai ser minha OP,
oração principal. Beleza? Pause e faça todas as outras. Vai lá. Depois que você pausou e você voltou, é hora de corrigir as alternativas. Eu sei isso. Note. Eu sei isso. Eu sei isso. Deu para trocar pela palavra isso? Deu. Se deu para trocar pela palavra isso, OSS. E aqui eu tenho minha oração principal. Caraca, Vitor, eu pensei que o quem, ainda mais o a quem, o quem é antecedido de preposição, antes dele com uma preposição, fosse um pronome relativo. Bicho, vamos lá, ó. Eu sei a qual você se referiu. A qual você se referiu dá certo, gente? Eu acho que não dá, não. Tá muito parecido com a oração adjetiva. Tem até as pessoas que forçam isso aqui para chamar de uma adjetiva restritiva. Eu sei a qual você se referiu, a pessoa a quem você se referiu. É uma possibilidade. Só que Evanildo Bechara e outros autores dizem que esse esforço para tentar transformar em uma adjetiva, quando o elemento deu para trocar pela palavra isso, é forçar a barra. Segundo Bechara e outro autor que eu esqueci, mas está na apostila de vocês aí, diz que isso é condenável. Deu para trocar pela palavra isso aqui eu tenho um complemento do verbo saber. Eu tenho aqui uma subordinada substantiva, OSS. Por isso que é tão efetivo trocar pela palavra isso. Vai te ajudar bastante e não confundir. Isso aqui não é um pronome relativo, isso aqui é um pronome indefinido. Indefinido. Vitor, e da onde vem esse a, preposição? Note, quem se refere a. E esse a veio para antes do indefinido quem? Vitor, os indefinidos também atraem um pronome? Também. Interrogativos, indefinidos e relativos. Olha, cara, a discussão é grande. Eu também não vejo razão de não considerá-la adjetiva. Mas Bechara diz, ele cita até um exemplo parecido, que isso aqui é uma legítima substantiva. Deixo na mão de vocês aí para saber, para escolher adjetiva ou substantiva. Deu para trocar pela palavra isso, meu filho? Eu considero como substantiva. Eu sei isso. Eu sei isso. Isso o quê? Como você fez a refeição. Deu para trocar pela palavra isso, OSS. Aqui não é uma conjunção integrante, portanto, vou chamar de justaposta. Aqui também é justaposta, viu? Pensei nisso. Nisso o quê? No quanto você me ajudou. Deu para trocar pela palavra isso, OSS. Gente, eu vou me repetir, é tudo assim. Tenha paciência e veja uma por uma. Aqui também é justaposta, porque quanto não é uma conjunção integrante. Nessa letra F, só inverteu os elementos. Perguntei a quem? Ao recepcionista. Isso aqui é meu objeto indireto. Quem pergunta algo a alguém. O que ele perguntou? Qual era o quarto? OSS, porque deu para trocar pela palavra isso. Veja, perguntei isso ao recepcionista. Só porque inverteu aqui. Qual é um pronome interrogativo? Se justaposta. Eu não sabia isso. Eu não sabia isso. Deu para trocar por isso, eu tenho uma OSS. O se é uma conjunção integrante, portanto aqui ela não é justaposta, tá bom? Os gestores exigiram isso. Isso o que, gente? Que eu saísse. Deu para trocar pela palavra isso, OSS. Não é justaposta porque eu tenho uma conjunção integrante. Eu sei, gente, esse caso daí é igual à da letra C. Compara. Eu sei isso. Isso o quê? A qual filme você assistiu?
Eu tenho aqui, deu para trocar pela palavra isso, OSS, qual não é um pronome relativo. Nesse caso, ele é um pronome o quê? Interrogativo. Pronome interrogativo. Qual filme você assistiu? É um pronome interrogativo. Ele inicia uma substantiva, portanto, eu tenho uma justaposta. Mais uma vez falando. O esforço por considerar isso aqui um pronome relativo é condenável quando dá para trocar pela palavra isso. Isso aí são palavras do Evanildo Bechara. Vitor, e da onde veio essa aqui? Porque o pronome interrogativo é só qual? Esse A veio de onde? Do verbo assistir, que tem regência. A qual filme você assistiu? Quem assiste, assiste a. Esse A se desloca para antes do pronome interrogativo. Interrogativo, é verdade. Não sabemos a quem você comprou. Não sabemos isso. Deu para trocar por isso. OSS. Aqui eu tenho minha oração principal. E quem inicia é o pronome indefinido quem, né? Quem você comprou. Então eu tenho uma justaposta aqui porque ela não é uma conjunção integrante. Mais uma vez, o quem se assemelhando a um pronome relativo. Você tem que tomar cuidado para não confundir com uma oração adjetiva, tá bom? Esse a quem você comprou. Quem compra, compra algo. Esse a é uma preposição para marcar um objeto direto antecipado. Você comprou quem? Seria um objeto direto na ordem direta e esse a veio para cá para marcar o deslocamento do meu objeto. Tá bom? Então, não sabemos a qual menina ele se referiu. Não sabemos isso. Isso que? A qual menina ele se referiu. Deu para trocar pela palavra isso, OSS. Beleza? E aqui é a minha oração principal. OP. Note que, mais uma vez, ela não é iniciada por um pronome, aliás, por uma conjunção integrante, esse qual se parece muito com um pronome relativo. Esse a é uma preposição do verbo se referir, pronome indefinido. Reconheço quão enganado estávamos. Reconheço isso. Deu para trocar por isso. OSS. Beleza? Aqui é a minha oração principal e ela vai ser justaposta porque não é iniciada por uma conjunção integrante, o quão pronome indefinido. Todo mundo entendeu até aqui? Minha pergunta é, você entendeu esse lance de trocar pela palavra isso para pegar as 3 primeiras classificações? OSS, oração subordinada substantiva? Sim. Antes da gente passar para as classificações específicas, eu preciso fazer uma observação muito importante. Tá aí nesse atenção, cuidado. Na apostila de vocês eu falo sobre isso. Às vezes, uma estrutura muito parecida com a palavra isso não vai ser uma conjunção integrante. Como assim, Vitor? Você não disse que bastava apenas trocar pela palavra isso? Sim, só que eu tenho uma pequena exceção. Os verbos ter ou haver, mais que, mais infinitivo, formam uma locução verbal de obrigação. É sempre a mesma estrutura. Ter ou haver, mais que, mais verbo no infinitivo. Sempre que eu tiver essa estrutura, esse que vai ser uma preposição acidental. Isso aqui é até bom lá nos tipos de que a gente vai estudar ainda nesse curso, viu? Ele está aqui no cronograma. Quando se disse tenho que estudar, você pode confundir com tenho
isso. Gente, vê como isso aqui dá certo. Vai, ó. Tenho isso. Tenho isso. É muito, muito comum as pessoas chamarem isso aqui de uma oração subordinada. Mas eu não posso. Não dá para trocar pela palavra isso. É um erro. Por quê? Porque eu tenho uma estrutura fixa do verbo ter, mais que, mais um verbo no infinitivo. Tem que ser essa estrutura aqui fixa. Quando eu tenho essa estrutura fixa aqui, tudo isso aqui é um verbo só, ou seja, é uma locução verbal que transmite, segundo Bechara, o sentido de obrigação. É claro que é, veja, tenho que estudar, é uma obrigação, eu estou me impondo uma obrigação. Tenho que lembrar, tenho que passar, veja como dá certo, ó. Tenho isso, tive isso. Dá para entender, gente? Tenho isso. Facilmente você confunde com uma conjunção integrante. Mas todos esses casos, esse que é uma preposição acidental. Preposição acidental e preposição acidental. Ou seja, essa frase aqui, esse período que é marcado pela expressão tenho que passar, é um período simples. Ou oração absoluta, porque eu só tenho um verbo, uma vez que isso aqui é uma locução verbal. Muito cuidado com as preposições acidentais. Iniciando agora as classificações das substantivas, vamos começar com aquela que exige o maior cuidado, que são as orações subordinadas substantivas subjetivas. É isso mesmo, a gente vai falar sobre a quarta classificação das OSS. Gente, são muito simples as classificações. Eu só preciso de um cuidado maior na subjetiva. Depois que você descartar uma subjetiva, fica bem mais fácil você classificar uma objetiva direta, indireta, uma completiva nominal, uma predicativa. O maior problema reside nas substantivas subjetivas. É por isso que eu preciso de um pouco de cuidado quando eu for falar desse tipo. Então, eu fiz aqui, na apostila de vocês, eu resumi aqui, alguns elementos para você visualizar que são o passo a passo. Passo a passo. Primeiro, trocar pela palavra isso para ter certeza das três primeiras classificações. É fundamental isso. Deu para trocar pela palavra isso, eu tenho uma OSS, porque deu para trocar pela palavra isso. Portanto, eu tenho aqui a minha oração principal. Sempre que você classificar a substantiva, você tem que descartar, criar esse hábito de descartar de imediato a subjetiva. Porque ela é a que dá mais trabalho. Só lembrando que o nome subjetiva tem a ver com sujeito. Nome subjetiva é a mesma coisa que sujeito. Depois que eu classifiquei as três primeiras, a minha visão, o meu olhar, tem que se voltar para a oração principal. Principalmente para o verbo da minha OP. Quem é o verbo aqui? É o verbo ser, é. Aí eu vou ter que analisar para descartar a subjetiva, que é o meu segundo passo, a letra B. Na OP, na oração principal, tu vais observar três passos. Verificar se o verbo possui sujeito implícito, ou seja, aquele sujeito que não está escrito. Leia. É fundamental isso. O que é fundamental? Eu poderia dizer, a ação é fundamental, o protocolo é fundamental, o rapaz, a moça é fundamental. Em nenhum momento você vê um sujeito explícito, escrito. O sujeito está implícito. Então, o primeiro passo para ser uma subjetiva foi obedecido. Ter sujeito implícito. Aí eu passo para o segundo. Verificar se ele está na terceira pessoa do singular. Pode marcar aí de marca-texto. Do singular. Sujeito implícito, verbo na terceira pessoa,
esse aqui é uma observação, tá? Isso aqui só vai avaliar depois. Esses dois primeiros devem ser analisados juntos. Se os dois primeiros derem certo, eu já tenho uma subjetiva. Tudo bem? Terceira pessoa do singular sem sujeito expresso, matei a charada. Ok? Checkmate. Sem sujeito explícito, na terceira do singular, eu vou ter aqui uma subjetiva. Não tem erro, cara. Vá de subjetiva. O que quer dizer subjetiva? Subjetiva quer dizer que toda oração subordinada substantiva age como sujeito desse verbo. O que é fundamental? Que você aprenda. Ou seja, que você aprenda é fundamental. Cara, Vitor, toda essa oração aqui é o sujeito desse verbo? É, mas eu não concordo. Boa sorte, lance uma gramática, meu filho. Lance, aqui não tem que concordar, aqui tem que aceitar. É de cima para baixo, meu bem. Você não vai dizer que eu não concordo com esse sinal vermelho fechado, não, eu vou atravessar. Boa sorte. Crie o mundo em seu torno só com coisas que você concorda. Aqui não é coisas que você concorda, aqui é coisas que você aceita. Nem eu, nem você podemos mudar nada, apenas estudar. Não é verdade? Eu não aceito que isso aqui é o sujeito. Boa sorte, né? Vai continuar sem aceitar. Gente, vamos lá no item 2. É necessário que todos realizem a inscrição. É necessário isso. Deu para trocar por isso. Eu tenho uma OSS. Aqui é a conjunção integrante, né? Não vou falar sobre isso, não. Aqui é a minha oração principal. Meus olhos se voltam para a oração principal. Quem é o verbo da OP? Não tem sujeito explícito e está na terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular sem sujeito explícito é um elemento já necessário para eu classificar isso aqui como subjetiva. O que quer dizer subjetiva? É que essa oração age como sujeito desse verbo. Eu tenho que seguir essa matemática? Tem, sim, filho. Eu acho muito complicado. Vá para outro professor que ele te ensina de uma outra forma. Não digo melhor nem pior, mas pode procurar em outras aulas. Aqui eu te mostro todos os casos possíveis de subjetiva. Faço o desafio. Vamos para o item 3. Consta quanto você compareceu nesta reunião. Consta isso. Eu tenho uma justaposta aqui, né? Porque não é conjunção integrante. OSS. Olhei para a minha oração principal. Tem um verbo sem um sujeito explícito, ou seja, o sujeito está implícito, e está na terceira pessoa do singular. Não tem para onde correr. Aqui é uma subjetiva. Subjetiva, sujeito do verbo constar. Isso aqui é o sujeito dela. Agora veja esses 3 casos. Eu vou fazer uma chavezinha, se você quiser, você faz na sua também aí. Pensaram, preciso e pensaste. Essas 3 aqui tem algo bastante especial para você observar. Veja. Pensaram isso. Deu para trocar por isso. Eu tenho uma OSS, não é verdade? Preciso isso, na verdade seria preciso disso, mas está assim, vamos lá. OSS, porque deu para trocar por isso. Pensaste isso, OSS, beleza? Deu para trocar por isso, OSS. Meus olhos devem se voltar para a oração principal. Sempre, cara, sempre antes de classificar a quarta classificação, descarte a subjetiva, ela é a principal. Vejamos, quem é o verbo da oração principal? Pensaram. Não tem sujeito implícito, aliás, não tem sujeito explícito, eu não estou vendo, eu não sei quem é eles pensaram. Não tem sujeito explícito. Passei na primeira etapa.
Na segunda etapa, que seria a terceira pessoa do singular, não deu certo. Aqui não deu certo porque, apesar de estar na terceira pessoa, eu tenho aqui o plural. Tem que ser terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular. Vitor, qual é a chance disso aqui ser uma subjetiva? Zero. Quando o verbo está na terceira pessoa do plural, você já aprendeu isso, eu tenho um sujeito o quê, gente? Indeterminado. Portanto, eu não posso dizer que essa é uma subjetiva, porque essa, se fosse subjetiva, seria o sujeito do verbo pensar. E o sujeito aqui é indeterminado. Terceira pessoa do plural, sujeito determinado. Estão lembrados dos tipos de sujeito que a gente explicou? Sim? Ótimo. Preciso que você trabalhe. Quem é o verbo da OP? Preciso. Não tem sujeito explícito, ou seja, o sujeito está implícito. Passei na primeira. Só que eu não passei na segunda, por quê? O verbo está na primeira pessoa do singular. Primeira pessoa, eu preciso. Cara, é certo, tem que ser terceira pessoa do singular. Se for primeira, já não é subjetivo. Vitor, e qual é essa classificação? Não vou falar agora. Eu vou explicar nos próximos casos. Eu quero que você descarte a subjetiva. Ele é o meu problema. Ela é o meu problema. Pensaste que eu era idiota? Pensaste. Não tem sujeito expresso, só que pensaste é marca de quê, candidato? Segunda pessoa. Portanto, não posso dizer que isso aqui é uma subjetiva, tem que estar na terceira e singular. Ok? Ok. Então, muito cuidado nesses três aqui. Exigiu-se que você comparecesse. Exigiu-se isso. Deu para trocar por isso, OSS. Para eu classificar OSS, eu tenho que olhar para a minha OP, oração principal. Vejamos. Exigiu-se está na terceira pessoa do singular, exigiu, não é verdade? Não tem sujeito, tem sujeito implícito, que não está escrito, não é verdade? Sujeito implícito, ok. Terceira pessoa do singular, ok. Só que eu vou agora para o terceiro passo. Esse verbo está acompanhado da partícula se. Deu para entender? Se eu tenho a partícula se aqui, o verbo terá que ser VTD para eu considerar aquilo ali como uma subjetiva. Terceira pessoa do singular, se ele tiver acompanhado do se, a única coisa que eu te peço é que ele seja VTD. VTD, o se vai ser a minha partícula apassivadora e esse aqui vai ser a minha oração subordinada substantiva subjetiva. Ou seja, aqui é o meu sujeito paciente. Isso aqui é o sujeito do verbo exigir, que está sob forma de oração. Tudo bem? Faltou só uma, que é a 8 aqui, que eu tinha esquecido, mas eu me lembrei aqui. Tem aí, ó. Precisa-se que o protocolo seja seguido. Precisa-se, isso, ótimo. OSS. Quem é a minha oração principal? Precisa-se. Note que eu tenho um sujeito implícito, não sei quem precisa, beleza? Então passei no primeiro. O verbo está na terceira pessoa do singular, beleza? Só que ele está acompanhado da partícula se. Terceira pessoa do singular, sujeito implícito, passei nas primeiras. Se ele está acompanhado do se, qual é a única condição para eu ter uma subjetiva? Que o verbo seja VTD. Quem precisa, precisa de. O verbo é transitivo indireto. Teria que ser VTD. Como não é VTD,
Esse se vai ser um índice de indeterminação do sujeito, que diz o quê, gente? Que o sujeito é indeterminado. Como o sujeito é indeterminado, não tem como eu dizer que isso aqui é uma subjetiva, porque se ela fosse subjetiva, ela seria o sujeito do verbo precisar. Não é verdade? Vitor, e qual é a classificação? Eu explico depois. Cara, descartado a subjetiva, fica bem mais fácil você classificar as outras. Basta você prestar atenção no verbo da oração principal. Vejamos aqui uma objetiva direta. O prefeito disse que o prazo será prorrogado. O prefeito disse isso. Se deu para trocar pela palavra isso, eu tenho uma OSS. E aqui é a minha oração principal. Eu aprendi que quando for uma substantiva, eu tenho que olhar se o verbo da OP possui sujeito expresso. O prefeito é o sujeito desse verbo. Portanto, bicho, já descartei subjetiva. Como eu descarto a subjetiva, o meu processo com todas as outras é verificar a transitividade desse verbo. Qual é a transitividade do verbo dizer? Quem diz, diz algo. O verbo é VTD. Se eu tenho um verbo VTD, eu não preciso fazer mais nada. A outra será uma objetiva direta. Pronto, é isso. Uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Olha esse nome como é extenso e que causa muito temor em muitas pessoas. É bastante simples, candidato. Tudo bem? Se eu descarto a subjetiva, basta que eu classifique apenas o verbo da OP. O professor pediu aos alunos, quem pede algo a alguém, é o meu objeto indireto. O professor pediu isso. Pediu o quê? Isso. Pediu o quê? Isso. Que entrassem. Pediu isso aos alunos. Portanto, aqui eu tenho um eu tenho uma OSS, porque deu para trocar pela palavra isso. Eu tenho que descartar a subjetiva. Vamos dar uma olhadinha lá na OP? O professor pediu a minha oração principal, não é verdade? O verbo da OP possui sujeito. Descartei subjetiva, resta-me saber qual é a transitividade. Quem pede algo a alguém. VTDI, nesse caso. Tem objeto indireto. Cara, se o verbo for VTD, não importa se é VTDI. Se for VTD, as primeiras classificações, não tem para onde correr não, bicho. Isso aqui é uma objetiva direta. Viu como é simples? Descartei a subjetiva, classifico apenas o verbo. Objetiva indireta. Clayton precisou de que os alunos escrevessem rápido. Clayton precisou disso. Note, disso. Precisou disso. De mais isso. O de, por conta da regência do verbo precisar, quem precisa, precisa de mais isso. Se deu para trocar por disso, eu tenho uma OSS. Combinados? Olhei para a oração principal, que é Clayton precisou. Ele tem sujeito, portanto, não é subjetiva. Basta apenas que eu classifique a transitividade do verbo. Quem precisa, precisa de, verbo transitivo indireto, portanto, aqui eu tenho uma objetiva indireta. Os gestores necessitam disso. Disso o quê? De que voltemos rápido. Oração subordinada substantiva. Trocou por disso, né, gente? Os gestores é a minha oração principal. Descarto a subjetiva porque ela possui o meu sujeito. Portanto, basta classificar a transitividade desse verbo, VTI. Se eu tenho VTI, eu tenho uma objetiva indireta. Tudo bem? Gente, eu tenho que fazer uma observação especial aqui nas objetivas indiretas, muito cuidado mesmo. Aqui no Brasil, ela não existe como realidade.
Na nossa linguagem oral, coloquial, ou até foi considerada culta pelos grandes autores, Bechara Rocha Lima, Napoleão Mendes de Almeida, Azeredo, todos eles concordam que, comumente, por isso que eu coloquei na apostila de vocês, o de com parêntese, vocês estão vendo? Porque no nosso dia a dia, costumamos dizer, Clayton precisou que os alunos escrevessem rápido. Os gestores necessitam que voltemos rápido. A preposição nas objetivas indiretas fica suprimida. O que é que vai acontecer? Quando eu tiver uma oração com a preposição omitida, suprimida, eu não devo levar em consideração a transitividade do verbo, não. Bechara diz que, Segala também diz isso, que se a preposição for omitida, nesses casos aqui, leiam a frase. Clayton precisou que os alunos escrevessem rápido, os gestores necessitam que voltemos rápido. Se eu suprimir a preposição dos verbos transitivos indiretos, o objeto oracional se torna direto. Direto. Portanto, aqui sem a preposição ficaria OSS-OD. Eu não concordo com isso. A preposição fica suprimida, mas ele seria um OI. Mas os gramáticos dizem que não. Se eu suprimir a preposição, eu tenho uma objetiva direta. Tu fica ligado que eu já vi isso cobrando em prova. Tá bom? Nas predicativas, basta ter um verbo de ligação. O problema é esse, ou é isso, né? Deu para trocar por esse, OSS. O seu sonho era esse o quê? Que ela chegasse, OSS. Vou olhar para a minha oração principal, que é o problema é e o seu sonho era. Eu tenho, nessas orações principais, o meu sujeito. Portanto, descarto a minha subjetiva. Classifique o verbo. Quem é o verbo aqui? Se eu tiver um verbo de ligação, automaticamente, não preciso ver mais nada. Essa aqui é uma predicativa. Por quê, Vitor? Porque tem um verbo de ligação, não preciso fazer mais nada, cara. Predicativa. Tu tá vendo como é fácil? Se tu descarta a subjetiva, basta que tu classifique o verbo, tendo cuidado só nesse terceiro item aqui, com a preposição suprimida. A completiva nominal também usa preposição, que muitas pessoas podem confundi-la com a objetiva indireta. Vamos ver aqui, ó. Completiva nominal. Tenho a convicção de que ele retornará. Tenho a convicção disso. OSS. Tá bom? Então, primeira observação. Aqui eu tenho a minha oração principal. Veja que ela não é subjetiva porque está na primeira pessoa. Eu tenho. Tenho a convicção de que ele retornará. Muito fácil confundir essa aqui com objetiva indireta por conta da preposição. Mas eu quero saber, de que ele retornará? Completa convicção ou completa o verbo ter? E aí? Vamos tirar a palavra convicção. Vamos ver se completa o verbo ter. Eu tenho de que ele retornará. Mais uma vez. Eu tenho de que ele retornará. Não rola, filho. Não completa o verbo ter. Se não completa o verbo ter, eu não tenho uma objetiva indireta. A expressão de que ele retornará completa o substantivo abstrato convicção. Portanto, ela é completiva nominal. Ah, Vitor, vai ter que ver se abstrato tem não. Se for oracional, já é aí a questão de completiva nominal. Beleza? E note como ela fica distante do verbo também, né? Eles estão cientes de que devem trabalhar. Eles estão cientes disso. Aqui é a minha oração principal, minha OP. Ela tem sujeito aqui. Vocês estão vendo aqui que tem um sujeito, então não é subjetiva. Aqui é o sujeito simples, verbo de ligação e aqui é o meu predicativo do sujeito. Note que esse predicativo do sujeito está sendo exercido por um adjetivo. Cientes é um adjetivo.
Essa expressão preposicionada completa ciente, que é um adjetivo, portanto, é um complemento nominal. O-S-S-C-N. Eles estão cientes disso, esse elemento preposicionado completando um adjetivo. Não tem outra, completiva nominal. Sentimos orgulho de que você se comportou. Sentimos orgulho disso. Então, completa o substantivo abstrato orgulho, portanto, já é uma completiva nominal. Não é verdade? Sentimos orgulho disso. Tira orgulho. Sentimos de que você se comportou? Não. Completa o abstrato orgulho. Aqui não é subjetiva porque aqui está na primeira pessoa do plural, né? Nós sentimos. Ok? Falei sobre a completiva nominal. Vamos para a última, que é a apositiva. Nós temos aqui uma substantiva que age como aposto. Só lhes desejo uma coisa. O que é que eu desejo a vocês? Qual é a única coisa que eu desejo? Que sejam muito felizes. Esse elemento aqui esclarece a expressão coisa, agindo como aposto. O-S-S, porque deu para trocar por isso. Só lhes desejo uma coisa. Isso. Só lhes desejo uma coisa. Isso. Isso o quê? Que sejam muito felizes. Geralmente, a apositiva vem no final da frase e geralmente ela é antecedida por 2 pontos. Eu disse geralmente, não obrigatoriamente, tá? Então ela vem no final, ela é uma apositiva. Cara, quase todas as apositivas têm 2 pontos encerrando, tá bom? Mas verifique o passo a passo, troque pela palavra isso, para tu ter certeza que é uma substantiva, faça todos os testes. Digam-me uma coisa. Que coisa, meu filho? É isso. Essa proposta é boa? Que essa proposta é boa? O-S-S, apositiva. Por que ela é apositiva? Porque ela esclarece a palavra coisa e é oracional. Olha o verbo aqui. Não é verdade? E não tem 2 pontos, é uma vírgula. Confesso uma verdade, que eu era um homem muito estudioso. Que verdade é essa? Eu era um homem estudioso. Portanto, eu tenho aqui uma O-S-S apositiva, tá bom? 2 pontos. Aqui eu suprimi a conjunção integrante. O que eu era um homem estudioso. Diga-me uma coisa. Essa proposta é boa aqui? Não tem. Então, ela é justaposta. Tudo bem? Gente, as substantivas são de 6 tipos. Alguns gramáticos modernos dizem existir o 7º tipo de substantiva, que é a oração subordinada substantiva agente da passiva. Nem todos os gramáticos abordam isso e eu, Vitor, nunca vi cobrando isso em prova. Mas eu vou explicar para vocês aqui para os carregos de consciência. O presidente será dado, o presidente é ótimo, né? O presente será dado por quem o comprou. Ele é iniciado pela preposição quem, mais um pronome indefinido e o verbo, né? Será dado por isso, ou por esse, né? Cabe mais o esse. Por esse, por quem o comprou. Então, quem o comprou, O-S-S, agente da passiva. Tem autor que classifica isso aqui. E se você prestar atenção, se você passar a frase para a voz ativa, nós teríamos quem o comprou dará o presente. O presente será dado por quem o comprou. Quem o comprou, tudo isso aqui é o meu sujeito, né? Que vai ser o novo sujeito. Quem o comprou dará o presente. Conseguiu compreender? Vamos fazer a segunda. O espetáculo foi apreciado por quantos os assistiram. Quantos, vamos transformar na voz ativa. Quantos o assistiram, apreciaram o espetáculo. Ou seja, eu tenho aqui uma OSS, porque deu para trocar por esse, né? Ó. O espetáculo foi apreciado por esses.
OSS. E aqui eu tenho um agente da passiva, gente. Ó a locução verbal aqui. Verbo ser mais particípio. Eu tenho aqui um agente da passiva. Tudo bem? Mas se você quiser deixar essa aqui de lado, ela não está sendo contemplada pela FGV, só até o número 6. Agora vocês vão fazer a atividade e se preparar para a próxima aula, que é período misto, né? Misturado, eu vou dar uma misturada em tudo para vocês. Período misto não, perdão. Orações reduzidas, Vamos tirar a conjunção e colocar numa forma nominal. Tchau, gente. Forte abraço, boas atividades e até a próxima.